tens direito a música de entrada e tudo. Olha, qual é a ideia de vires agitar as águas do interior do país e eventualmente também do interior das pessoas? Eu prefiro. Bom, eu gostava muito de agitar algumas águas, eu estou numa tentativa, não é? A ideia é só não deixar morrer, porque realmente temos um território maravilhoso, está a envelhecer, está a desertificar e nós estamos todos a perder. E sim, o contrário também, preencher se calhar o interior onde estamos todos juntos, não é? Cada um de nós, e que no fundo também está a ficar desertificado, porque acabamos por ter tantos temas e não ter nenhum. Enfim, é um bocadinho do equilíbrio, uma tentativa de um equilíbrio e de não deixar morrer, especialmente é isto, porque é um bocadinho nós também que morre, não é? Como é que tu vês aqueles debates urbanos que receiam alguns museus que possam travar a evolução versus a necessidade que temos humana até de manter alguns museus? E quando digo museus, digo ideias, produtos, vidas que de alguma maneira representam uma essência que depois... Mas a tua pergunta é como é que eu vejo eles estarem a desaparecer ou... Não, como é que vês o receio urbano que os museus sejam travão quando os museus estão a desaparecer? Eu acho que isto é um paradigma muito engraçado. Aqui há uns tempos atrás falava com uma amiga que me dizia que as pessoas do interior, as pessoas fora da cidade, não sentem a necessidade que nós sentimos, nós em cidade, de preservar ou de repescar algumas coisas que estão a desaparecer. As pessoas que estão aqui estão em modo de sobrevivência e não estão numa tentativa de conseguir o cabrito ou... Não, para elas é mais barato aquele cabrito, é mais fácil, tem mais à mão e elas também têm o direito a um dia por outro irem buscar umas pernas de frango, não é? Todas elas iguais da mesma maneira num supermercado, porque isso é facilidade, não é? Nós quando lhes estamos a dizer, não, vocês têm que criar as vossas galinhas e depois têm que as depenar, é muito trabalho, nós esquecemos-nos deste ciclo todo. Enfim, eu acho é que a cristalização, como queres dizer, dos museus ou dos produtos, pois eu acho que está mesmo em desaparecimento e não vai nunca travar nada, bem pelo contrário, só pode enriquecer a vida daqueles que vivem num meio onde as raízes já foram, já ficaram lá muito para trás, não é? Já estão numa cidade em que praticamente já nem se pensa no meio rural, só sentimos falta dele. De onde é que vem esse teu apego ao meio rural? Enfim, eu quando me inscrevi na universidade, inscrevi-me para um monte de coisas, todas elas muito diferentes. Arquitetura, enfermagem e engenharia agrícola em primeiro lugar. E entrei imediatamente em Évora e foi uma descoberta muito gira em termos do que é o campo, os verdadeiros milagres que acontecem cada vez que tu crias qualquer coisa e que se desenvolve à tua frente e que tu vês os ritmos e porque é que uns morrem e outros não morrem e porque uns morrem e outros não morrem. Estou a pensar quando tu semeias, algumas das sementes morrem, não é? Portanto, toda aquela avaliação do que é como é que podes fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor e mais fluente, no meio do verde, no meio de vida, na verdade. Tu depois, quando começas a olhar em pormenor, vês coisas que parece que não existem, mas na verdade existem lá. Então acho que é um mundo muito mais rico do que aquilo que pode parecer à primeira vista e isso apaixonou-me. E isso não existe em Lisboa, não é? Existe fora de Lisboa. Portanto, não há nada familiar relacionado? Não, talvez o meu avô, que era jardineiro, mas não. O meu pai trabalhava nos comboios, a minha mãe trabalhou num departamento pessoal, o meu avô era realmente jardineiro
Minha outra avó cuidava de crianças, portanto, estás a ver. E os outros avós sempre foram muito distantes. Não havia aí ninguém do Alentejo, nem nada. A minha avó paterna, que é o que eu estou a falar, sim, era do Alentejo. E eu passava algumas férias com ela, mas tive muito pouco contacto com o Alentejo em si. Virias a ter mais tarde, foi sempre, chegaste a morar lá. Sim, demorei 13 anos no Alentejo. Sim. E foi todo um contacto que foi preciso se fazer, numa primeira, enfim, no primeiro contacto, porque eu não conhecia nada daquilo, não é? Mas é apaixonante, eu gosto muito. Não sei Do explicar. Alentejo ou da natureza? Do Alentejo, da natureza, confesso-te que a vinda aqui para o Alto Tâmega, ao princípio me fez tive que pensar 2 ou 3 vezes, porque a montanha para mim é um bocadinho sufocante. O horizonte está muito alto. Eu prefiro horizontes baixos, prefiro ter amplitude de olhar. Mas descobri aqui outras coisas, descobri aqui as árvores, outras árvores de tamanho muito superior, a ligação entre os prados e as árvores, as cores também é uma coisa que me apaixona muito. A cor é uma coisa que me delicia, e então acho que aqui encontras uma multiplicidade maior de cores do que existem no Alentejo, quer dizer, enfim, em determinadas épocas do ano é difícil comparar o Alentejo com isto. Só consigo comparar por causa da linha do horizonte, que lá embaixo é muito mais, tens muito mais céu do que aqui, e isso para mim faria-me alguma diferença, mas afinal estou-me a sentir muito bem. Muito mais céu e esperança? Porque de alguma maneira o sufoco da distância em relação ao acontecimento, depois de tantas entrevistas que fizemos hoje, parece que não é suficiente o acontecimento pequeno ao próximo, é preciso o grande acontecimento, a urbe, para nos salvar. Será que nos salva? Bom, eu só acho que salva porque é onde há mais gente. E é onde há aquelas pessoas que podem de alguma forma decidir de maneira diferente, e porque cada um de nós tem uma missão, e essa missão pode ser modificar mentalidades, e pode ser a nossa própria mentalidade também, não é? Nós procurarmos alargar o nosso horizonte diário de cidade, e como somos muitos, podemos fazer a diferença no futuro, não é? Se quisermos povoar estes territórios, acaba por ser muito mais fácil, porque há muito mais gente na cidade só. Olha, as pessoas foram quase todas embora, os cães estão a querer ocupar o seu espaço. Partilha connosco a tua ambição para os próximos tempos, a nível do contributo que tu possas dar ao interior, para o futuro. Finalizando estas entrevistas, é uma espécie de um ciclo vicioso entre litoral e interior. Fala-nos do futuro, pode ser que isso seja mais feliz. Mais feliz? Sim, futuro feliz é esse que tu desejas com o teu trabalho. Eu desejo que as pessoas descubram, o máximo de pessoas possíveis descubram o que há no interior e o façam reviver ou viver ou retomar tradições ou não tradições, trazer mais gente, trazer mais vida humana para dentro dos territórios que estão desertos e envelhecidos também. Acho que o envelhecimento também é um dos problemas, portanto é trazer gente nova que possam fazer a diferença em termos de número e de qualidade. Basicamente é isso que eu gostava de trazer na minha área. Esta é a área onde eu me consigo mexer melhor, que é a parte da gastronomia, mas espero que descubram muitas outras, porque não se esgota. Estas paisagens não se esgotam naquilo que nós comemos, mas são muito importantes para isso, não é? São muito importantes para essa necessidade de repovoar o interior. É isso. Anda cá.
Aqui.